Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas reconhecem que Deus é amor e que Jesus Cristo veio salvar a humanidade. Mas, no entanto, reconhece que Deus é justiça, pois a palavra de Deus nos revela um Deus grande em amor e grande em justiça. Ou seja, do mesmo tamanho que é o amor de Deus, é o tamanho da sua justiça. Nós vimos Deus manifestando a sua justiça nas gerações passadas, como por exemplo, Lucas 17, e versos 26 e 30, diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre que consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Essas palavras foram ditas por Jesus. Jesus se referiu o que aconteceu na geração no tempo de Noé. Os judeus sabiam muito bem dessa história e eles ficaram perplexos. Começaram a ficar às vezes angustiados, tristes, porque Deus revelava que viria destruir essa geração. Mas ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar e voltarei outra vez para buscar vocês, para que aonde estiver, estejais vós também. Então, Deus, quando Ele vai manifestar a sua justiça, quando Ele vai descarregar sua ira sobre os filhos da desobediência, Ele preserva para si um remanescente. Aconteceu assim nos dias de Noé, somente a família de Noé foi salva. Mas Noé pregava que Deus viria a destruir aquela geração através do dilúvio, pois eles não creram e foram destruídos. Assim também aconteceu com Ló, na cidade de Sodoma, onde Ló morava. Ali os homens estavam tão depravados, praticando todo tipo de pecado, que chegou a acender a ira de Deus, e Deus se irou. Mas Deus mandou avisar Ló: sai, escapa-te. E Ló saiu, e Deus manifestou fogo do céu e consumiu a todos. Mas Ló e seus filhos foram salvos. Meus irmãos, queridos ouvintes, também está acontecendo nos dias de hoje. A depravação da humanidade está tão grande que está acendendo a ira de Deus. Deus vai manifestar sua ira. Deus vai trazer a sua presença, a sua ira, para destruir com a humanidade perversa, a humanidade que não se arrepende dos seus pecados, a humanidade que não quer dar crédito no Evangelho, pois a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois os homens estão vivendo numa depravação tremenda, e Jesus Cristo prometeu de buscar sua igreja. Mas antes da ira de Deus ser manifestada, o povo vai sair da terra. Vê o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 3 e verso 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então Deus aqui está avisando que Ele guarda um remanescente para Ele. E em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus nos salvará
da ira futura. A ira de Deus é a justiça de Deus se manifestando sobre os homens ímpios, sobre os homens perversos, sobre os homens que não dão ouvido à palavra de Deus, sobre os homens que não conhecem a Deus. Veja que a palavra de Deus diz, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e nem dos que obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então Deus, ele vem como labareda de fogo. Deus está irado. Deus está somente esperando você se arrepender. Deus está esperando as pessoas aceitarem o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas não conhecem a ira de Deus, mas Deus vai manifestar a sua ira. Deus agora, ele vai tirar o povo da terra, vai preservar o povo para ele. Seja você também preservado. Aceite o Evangelho, dá crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus vem um abrir e fechar de olhos, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 52. No abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados, e nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí Deus irá levar o povo para os céus, para uma grande festa, um casamento da noiva com o seu noivo. Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Enquanto isso, o mundo irá passar por grande tribulação. O mundo irá passar por grande tribulação. Os homens vão desejar a morte, mas a morte fugirá. A morte não vai agir. Os homens têm que pagar os seus pecados. Somente quando Israel dê glória a Deus, porque até agora Israel ainda não aceitou o seu Messias. Israel rejeitou o Messias. Mas quando Israel der glória a Deus, se vê apertado pelas as nações vizinhas, os seus inimigos, para exterminar com Israel as nações enfurecidas pelo anticristo, aí Israel vai clamar a Deus. Aí Jesus Cristo virá no Monte das Oliveiras, e aí está profetizado, lá em Daniel profetizou que a pedra descerá sem auxílio de mão e vai quebrar a estalta. A estalta significa o governo dos homens. Os homens irão predominar neste mundo, mas Jesus Cristo vai tomar para si este mundo. Satanás vai ser destruído, justamente com o anticristo, todas aquelas pessoas que rejeitaram a sua palavra. Enquanto isso, Jesus Cristo vai implantar o seu governo. Faça parte do reino de Deus. Aceite Jesus Cristo e escapa-te, porque Jesus Cristo irá destruir esta nação. Amém.